Então, pessoal, aqui nós temos a nossa estrutura completa que nós fizemos, né? Então, agora a gente vai fazer o que com ela? A gente vai dividir tanto para o estado de deformação quanto para o estado de carregamento. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos desenhar a nossa estrutura toda novamente? Não, isso não será necessário. Então nós vamos fazer o quê? Pegar a estrutura, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V? Bom, se vocês fizerem isso, vocês vão verificar que não é possível no programa. Por que isso não é possível? Porque o programa possui uma ferramenta exclusiva para isso, para copiar e colar a estrutura, ou então mover ela. E essa ferramenta é, no caso, a Transform, ou T. Esse é o atalho dela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a estrutura que a gente quer copiar. No caso, eu vou selecionar a estrutura de cima. Venho aqui em Transform. É preciso estar habilitado aqui, ó, Enable Transform. E vou agora habilitar Leave Original, ou seja, para manter a estrutura original. Eu vou clicar no ponto onde eu quero como origem para fazer o deslocamento, né? Eu vou selecionar esse ponto aqui como origem, selecionado, e vou arrastar na direção que eu quiser para copiar minha estrutura. Eu vou colocar aqui um pouquinho para o lado. Pronto. Minha estrutura já está copiada. Essa é a estrutura de cima. Vou fazer o mesmo para a estrutura de baixo agora. Vou selecionar, venho aqui na opção, marcar aqui Enable Transform. Já está selecionado Leave Original. E vou agora selecionar meu ponto e arrastar. Vou colocar bem aqui. Então, aqui eu vou mover a minha estrutura. Por quê? Porque ela está muito próxima da estrutura de cima e pode haver alguma interferência na hora do diagrama dos momentos, na hora que a gente for analisar, visualizar aqui no programa. Então, eu venho em Enable Transform, vou desabilitar Leave Original, porque eu não quero mais a estrutura original. Eu quero apenas mover ela, não vou mais deixar ela nessa posição. Então, eu vou pegar o ponto a partir do qual eu quero mover e vou mover agora um pouco para baixo. Pronto, aqui tá perfeito. E agora eu vou arrumar minhas estruturas, tá bom? Vou apagar essa barra porque ela é pertencente à estrutura de baixo. E vou ajeitar agora essas rótulas. Vocês se lembram quando eu disse anteriormente que uma rótula, quando eu divido a estrutura, a rótula ela pode ser considerada tanto uma rótula como um apoio de segundo gênero? Então, aí agora eu vou ter que definir em qual estrutura vai ser considerada como rótula e em qual estrutura vai ser considerada como algum apoio de segundo gênero. Para que minhas duas estruturas sejam estruturas isoestáticas, então eu vou considerar esses dois pontos aqui como apoio de segundo gênero. Essa rótula aqui, que é a rótula no ponto B, ela é pertencente a essas três barras aqui. Então, quando eu for considerar ela como apoio de segundo gênero, na estrutura de cima, na estrutura de baixo, ela será considerada como uma rótula apenas. Já essa daqui, a gente pode ver na questão, aqui na questão, que ela é pertencente apenas à barra FE, ou seja, ela não pertence à barra FG e nem à barra BF. Desse modo, quando eu mudar ela para um apoio de segundo gênero, a estrutura de baixo continuará a mesma, tá bom? Certo. Aqui, ó. Aqui ela vai ser uma estrutura, um apoio de segundo gênero, mas aqui ela vai continuar sendo normal, um ponto normal, porque aqui não possui rótula. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou selecionar esse ponto, vou clicar Shift, segurar Shift e selecionar o outro ponto para selecionar os dois simultaneamente. Então, venho aqui, ó, em condições de suporte e vou alterar as configurações para um apoio de segundo gênero, restringindo o movimento na horizontal, restringindo na vertical o movimento e vou aplicar. Beleza. Agora eu vou tirar as rótulas que estão presentes nesses pontos. Vou tirar primeiro essa, eu venho aqui em rótula, vou selecionar essa opção aqui, que é para remover, né, das extremidades e aplicar. Essa daqui agora eu vou remover também e vou aqui remover. Prontinho.
estão removidas e agora minha estrutura está ok. Esse daqui é o estado de deformação. Agora a gente vai fazer o mesmo para o estado de carregamento. Vou selecionar a estrutura, vou em Transform, aqui Enable Transform está habilitado, venho aqui em Leave Original, vou selecionar meu ponto e vou arrastar para o lado. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha estrutura base para o estado de carregamento. Mas vocês se lembram, como eu tinha falado anteriormente, que no estado de carregamento são consideradas apenas as minhas cargas unitárias e as reações de apoio devido às cargas unitárias. Desse modo, então, eu vou ter que retirar esses carregamentos externos aqui aplicados. Eu venho aqui, vou retirar essa carga distribuída, vou tirar essa também, tirar essa carga pontual concentrada e vou tirar essa carga aqui que está na barra. Prontinho, agora eu tenho minha estrutura limpa. Lá na questão está falando sobre rotação relativa. Ou seja, quando ele está falando rotação relativa, é rotação em torno da rótula. Esse daqui é meu ponto B. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, não, na verdade é o ponto C, me desculpa. Certo, esse daqui é o meu ponto C, então a rotação relativa no ponto C. Eu vou considerar nesse sentido aqui, ó. Na barra BC o sentido horário e na barra CD o sentido anti-horário. Assim eu vou ter minha rotação relativa nesse ponto. Então vou voltar aqui. Certo, aqui eu tenho uma rótula e eu tenho rotação relativa, então não será um momento nodal, né? Não será uma rotação no nó. Então eu venho aqui, vai ser na barra. Vocês conseguem visualizar que se eu rotacionar essa barra, esse daqui será meu ponto A e esse daqui será meu ponto B, referente a essa configuração aqui do F2. Então, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, o que diz o F2? É considerado como positivo o sentido anti-horário. Mas aqui nesse ponto, que vai ser meu ponto C, né? Eu vou colocar uma rotação relativa no sentido horário, como eu tinha falado para vocês, tá bom? Então a gente vai criar aqui, eu vou chamar ela de deixa eu ver, rotação relativa. Vou colocar aqui. Rotação relativa 1. Prontinho. Rotação relativa 1. E aí eu vou dar done. E ela vai estar onde? Aqui é meu MA e aqui vai ser o MB. Ela vai estar no MB, né? Então vai ser menos 1, porque ela vai estar no sentido horário. E eu vou agora aplicar na minha barra. Prontinho. E vou fazer o mesmo para essa barra, que é a barra CD, né? Então eu vou colocar agora, criar aqui, ó. Rotação relativa 2. Rotação relativa 2, vou dar done. E ela vai estar onde? Esse daqui vai ser o meu MA, esse daqui vai ser meu MB, minhas extremidades. Então ela vai ser do MA. E ela vai ser 1, porque ela vai estar no sentido anti-horário, como foi mostrado. Prontinho. Agora sim, agora a nossa estrutura está ok, está correta. Bom, terminou aqui a questão? Não terminou a questão aqui. Por quê? Porque quando nós separamos a estrutura, nós devemos salientar que as reações de cima também são impostas na estrutura de baixo. Porém, não é o que está acontecendo aqui, né? Então, essas reações de apoio correspondentes às estruturas de cima, elas também devem ser aplicadas nas estruturas de baixo, para que se tenha o equilíbrio do ponto. Como é que nós vamos fazer isso? Certo. Nós vamos aplicar as cargas referentes a essas estruturas, a esses apoios, né? Então, nós vamos colocar essas cargas na mesma direção onde elas estão ligadas, porém com sentidos opostos. O que isso significa? Vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, esse daqui, na estrutura de cima, é um apoio de segundo gênero, e aqui também um apoio de segundo gênero, né? Se a reação vertical na estrutura de cima estiver de baixo para cima, então na estrutura de baixo ela vai estar de cima para baixo, nesse ponto B. O mesmo para o ponto F, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso agora.
como é que nós fazemos? Nós vamos vir aqui em Display, a gente vai ver se está habilitado o Reaction Values, que é para mostrar as reações de apoio. Beleza, está habilitado. Depois nós vamos selecionar todas as nossas estruturas, vamos vir aqui e vamos aplicar para tudo. Todos esses parâmetros de material, que essa daqui são da propriedade. Por que isso? Porque só assim vai ser possível a gente visualizar, só assim o F2 vai deixar a gente visualizar os diagramas, né, dos momentos. E os outros diagramas também, já que é só para verificar aqui as reações de apoio, os valores e sentidos dela. Então, a gente vai vir aqui, pode selecionar qualquer um desses. Eu vou ver o dos momentos por enquanto. Certo? A gente vai vir, vamos ver aqui. Aqui nós temos as nossas reações, né, pessoal? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos anotar os valores e sentidos aqui, ó, os valores e os sentidos das nossas reações para poder jogar eles nas estruturas de baixo, tá bom? A gente vai anotar isso aqui. Pronto, vou dar um ESC depois de anotar. E agora eu vou jogar na estrutura de baixo. Então, venho aqui na estrutura de baixo, vou pegar o papel onde eu anotei e vou jogar esses valores aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou aqui em Nodal Forces, que eu vou colocar nesse ponto. Esse ponto vai ser o quê? Vai ser as minhas reações de apoio em B. Vou dar Done. Qual é a minha reação de apoio em B? Lembrando que, qual é o sentido positivo do F2? É de baixo para cima, positivo no eixo X, e no eixo Y, e no eixo X é da esquerda para a direita. Então, aqui, colocando com sentido oposto ao que a gente viu anteriormente, aqui vai ser negativo, menos 5, e em Y vai ser menos 2,8, já que lá na estrutura de cima está de baixo para cima, tá bom? Então, vou aplicar, perfeito. Não, peraí, aqui é negativo. Lá está de baixo para cima e aqui está de cima para baixo. Pronto, perfeito. E agora eu vou fazer também para o ponto F. Eu vou criar reações de apoio no ponto F. Done para criar. E agora eu venho para cá. Esse daqui, na estrutura de cima, ele estava da direita para a esquerda. Aqui ele vai estar da esquerda para a direita, então positivo, né? E em Y ele é negativo, menos 15,2. Aplicar, pronto. E vou fazer o mesmo para essa estrutura aqui, para o caso do carregamento. No estado de carregamento, deixa eu ver como é que ficou. Tá, aqui. Eu venho aqui e vou criar. Aqui, reações de apoio no estado de carregamento para B. Nossa, aqui é C, né, pessoal? Nossa, me enganei. Para C. Não, é para B. Para B. Pronto, vou aqui, aplicar. Pronto, vou dar Done. E aqui só tinha na horizontal. Então, vai ser menos 0,5, porque está no sentido negativo ao adotado pelo F2. Perfeito. E aqui, qual era esse ponto? Deixa eu ver. Ponto F. Ponto F. Então, reações de apoio. Vou criar novamente. Reações de apoio para o estado de carregamento do ponto F. Pronto. E aqui ele vai estar no sentido positivo. Então, é 5. Pronto. Agora sim a nossa estrutura está correta. Ela está com as cargas condizentes, tanto para o estado de deformação quanto para o estado de carregamento, e está levando em consideração as reações de apoio, de modo que se tenha o equilíbrio no nó, né? Então é isso, pessoal. Esse é nosso vídeo. E aí eu espero que tenham gostado dele. Ah, e para que a gente está fazendo isso, né?
Então, isso aqui é mais para servir como uma base para você fazer as suas questões e verificar se você está conseguindo, se você está caminhando no caminho correto, se você está indo no caminho correto. Depois disso, você pode vir aqui e verificar o diagrama dos momentos para verificar se eles correspondem ao que é esperado. Peraí, tem alguma coisa aqui errada. Ah, não. Bem aqui é 0,5 e eu coloquei 5. Pronto, 0,5. 0,5. Agora sim. Vamos ver. Certo, agora sim. Então, aqui você consegue analisar e verificar se os seus resultados estão batendo com o que é esperado na questão. Então, aqui nós temos para o estado de carregamento e o estado de deformação os diagramas correspondentes, que também é solicitado na questão pelo professor. Então, abraços, até a próxima e até mais.